E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de elevador, tanto na venda de equipamentos novos, na prestação de serviço de manutenção e até mesmo na modernização. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as administradoras. Será que elas são parceiras das empresas conservadoras multimarcas ou será que elas são oponentes? Reflexão que veio do grupo das elevadoras, aquele movimento das mulheres que atuam no segmento aí de elevador. Mas antes da gente falar sobre esse tema importantíssimo e poder te dar aquelas dicas super especiais, um agradecimento à Infoleve, nossa parceira aqui no canal, desde o comecinho e que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo aí reflexões e dicas especiais para você. Bora lá pro tema? Hoje nós vamos falar sobre as administradoras, é isso aí, um elo super importante que atua dentro dos condomínios e que tem uma relação aí com as empresas prestadoras de serviço que atuam dentro do condomínio, não só as de elevador, né, mas vários outros prestadores de serviço. Então, a pergunta que foi colocada no grupo das elevadoras e que teve uma reflexão bem interessante é a seguinte, eu vou ler para vocês. Olá, elevadoras! Um desabafo. Vocês também recebem muita solicitação das administradoras para orçamento e que nunca fecham? Será que elas têm acordos com as grandes e pedem apenas para fazer comparação? O primeiro ponto que é fundamental é a gente ter uma clareza de quais são as administradoras que nós estamos falando. Quando a gente generaliza e a gente não tem dados claros sobre o que está acontecendo, a gente pode tomar uma estratégia errada e depois ter consequências lá na frente. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é que antes da gente generalizar, que a gente faça um levantamento dentro da nossa empresa para a gente poder avaliar quais são as administradoras que pedem cotação, como que é essa forma que ela pede cotação e quantas cotações se transformaram em negociações propriamente dita. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um trabalho que eu fiz com uma empresa conservadora multimarca, em que nós analisamos os 2 últimos anos, todas as solicitações de cotação que vieram das administradoras e nós separamos isso para entender quais são aquelas administradoras que estavam, né, na carteira desse meu cliente, aquelas que pediam cotação e que realmente nunca avançava, nem para uma vistoria, nem para uma reunião, e aquelas que eventualmente a gente perdia ou ganhava a negociação. Então, isso é muito importante a gente fazer separação. Inclusive, nesse estudo de 2 anos, nós identificamos uma administradora, no caso desse meu cliente, que não estava na carteira, quer dizer, não existia nenhum equipamento dentro da carteira desse meu cliente que tinham elevadores com esse meu cliente e que tinham aquela administradora. Então, essa administradora nunca tinha trabalhado junto com esse meu cliente. E ela pedia cotação de forma recorrente. É uma empresa maior de elevadores, então, essa administradora, que também é uma administradora grande, bastante conhecida na região em que ela atua, ela pedia toda semana cotação. E muito interessante, porque a gente avaliou, né, nesses 2 últimos anos, que nem as cotações que eram baseadas em vistoria, né, então ia lá para fazer uma vistoria visual, e nem aquelas que eram passadas sem a vistoria seguiam algum tipo de negociação. O orçamento era mandado e depois a negociação desaparecia. Um outro ponto importante nesse estudo, em vários
consultores comerciais. Então, não era uma questão apenas com um consultor comercial. Vários consultores tinham atendido essa administradora, né, com vistoria ou sem vistoria, e o negócio não tinha caminhado. Então, olha só que coisa interessante, né? A gente consegue enxergar aquela administradora que, de fato, só está usando a sua estrutura para formar ali uma cotação de 2, 3, 4 empresas e poder fazer alguma negociação que o cliente tenha pedido. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a partir do momento em que você identifica, né, esse tipo de comportamento, é você montar uma estratégia. Hoje nós vamos falar só dessas administradoras que a gente não tem relação, quer dizer, a gente não atende equipamentos também gerenciado por essa administradora e que recorrentemente ela pede cotação e não caminha com a negociação, tá, gente? Então, é para esse caso em específico. Então, eu desenhei aqui 3 possibilidades que você pode seguir. A primeira é a mais óbvia. Se você percebe que você está sendo utilizado apenas como uma empresa de cotação, para de mandar cotação. Agradece o interesse e fala real, fala, nós não temos interesse em participar dessa negociação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que também é bastante interessante, e eu já testei esse tipo de situação e é bem funcional, é você criar uma tabela de referência em que você vai mandar esse orçamento para a administradora sem a necessidade de uma vistoria visual. Então, você vai criar uma tabela de referência, por exemplo, orçamento para equipamentos da tecnologia Atlas Schindler, de 0 a 10 paradas, com 10 anos até 10 anos de uso, é valor tal. Equipamentos Otis, de 10 a 15 paradas, com 20 anos de utilização, valor tal. Para tipo de equipamento, para tipo de contrato, né? Manutenção com peças ou então a conservação sem peças. Então você vai criar, você vai estabelecer ali uma tabela em que, com essas poucas características que são enviadas pela administradora, você já passa um orçamento, tá? O que é importante para quando, se você for usar essa estratégia? Primeiro de tudo, esses valores eles precisam ser topo de tabela. O que a gente chama de topo de tabela? Você precisa ter margem para poder fazer negociações para baixo, caso esse cliente venha realmente pedir uma continuação da negociação. Outra coisa que é importante também, você precisa ter uma margem caso esse equipamento esteja com uma condição muito deplorável. Então, você não pode trabalhar com valores muito baixos, senão você vai ter problema. E outro ponto que é fundamental, você tem que colocar na sua proposta que esse orçamento é de referência e que ele vai estar totalmente vinculado a uma vistoria posterior ao início da negociação e que isso pode vir a influenciar esse valor para cima ou para baixo, incluindo até uma negociação de um pacote de peças para regularizar esse equipamento. Isso é importante, é fundamental que tenha na sua proposta, porque pode correr o risco de você mandar um valor alto, né, para os seus aí para sua tabela de preços, pensando nessa margem de negociação e nessa margem de situação do equipamento, e ainda assim essa administradora, esse condomínio, se interessar em seguir à frente, porque o seu valor ainda assim ficou mais baixo. E aí, quando você vai ver o equipamento, ele está muito baleado e você não conseguiria atender com o valor que você colocou, mesmo estando superior à sua tabela. Então, você precisa tomar esse cuidado. E a terceira hipótese, que essa também é interessante, é você vincular a realização do orçamento com a ida até o prédio para uma vistoria visual.
Por que que isso é importante? Porque é nesse momento que você vai poder ter contato com o cliente, ou o porteiro, ou o zelador, até o síndico. E aí você pode transformar essa visita, para puxar o máximo de informações que você precisa ter sobre aquele prédio. Me interessa? É um equipamento que me interessa para minha carteira? Como que está a situação da relação daquele condomínio com a atual empresa prestadora de serviço? Qual que é o nível de inadimplência daquele prédio? Tenho equipamentos ali naquela mesma região e que isso traria, né, o interesse de eu trazer também esse cliente para minha carteira? Eu consigo entregar para ele uma referência de prédios que já são meus clientes e que estão ali muito satisfeitos com o meu atendimento? Então você vai utilizar essa visita não para fazer a vistoria. A vistoria visual é uma desculpa para você iniciar um relacionamento com o futuro prospect. O que, que vai acontecer no próximo passo? Bem provável que pela administradora você não vai ser chamado para fazer a negociação, mas você precisa criar um processo comercial dentro da tua empresa para você criar um diálogo direto com o cliente. Mas você tem que ter uma estratégia para isso, beleza? Então, você pode dizer não, não vou mandar cotação, mandar uma cotação tabelada para você atender a necessidade da administradora, mas não ter custo em relação à ida até o prédio. E se você for o prédio, você precisa mudar aí a sua chavinha para não só apenas fazer uma vistoria, mas sim começar a criar um relacionamento direto com o condomínio. E aí, o último ponto aqui da nossa reflexão: será que as administradoras têm acordos com as grandes empresas? Gente, é muito difícil, né, eu analisar isso não conhecendo todas as empresas de elevador, né, não conhecendo todas as administradoras aí no Brasil todo. Mas é muito interessante, porque dentro das multinacionais é o contrário. Eles acreditam realmente que as administradoras têm acordos com as empresas conservadoras multimarcas. Qual que é a conclusão dessa reflexão? Eu tendo a acreditar que para as administradoras acaba sendo mais fácil melhorar o relacionamento com a atual empresa que já presta serviço dentro do condomínio e que ela conhece a forma de trabalho, do que mudar a empresa e começar todo um relacionamento. Então, eu estou aí sendo muito otimista e acreditando de fato que a concorrência ela é leal, ela não tem a questão, né, do suborno, da bola, da caixinha, nada disso, mas é por uma questão de conhecer a forma de trabalho, já está mais acostumada com aquele canal de comunicação, a forma do envio do boleto, a forma de cobrança de peças. Então, o relacionamento já está mais consolidado. E para a administradora criar um outro relacionamento, ela vai ter que investir mais energia. Prefiro pensar dessa forma. E como que a gente sai desse tipo de situação? Conquistando as administradoras, fazendo também um trabalho de conquistar as administradoras com visita, com troca de informações, mostrando que a nossa empresa tem condições de abastecer a administradora com relatórios, com informações. Então, se aproximando aí com esses parceiros. Uma coisa a gente precisa ter clareza, gente: é o cliente, é o condomínio que decidiu qual é a administradora que ele vai trabalhar. Se a gente não cria uma relação com essas administradoras, a gente acaba criando ali uma barreira, né, entre a nossa empresa e o condomínio. É isso aí. Espero que essa reflexão tenha sido útil para você. Semana que vem tem mais conteúdo aqui no canal. Me segue nas redes sociais, Kátia Treviso ou Kátia Treviso Elevador. Também segue no Spotify, me dá 5 estrelinhas aí que eu agradeço. E aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal, isso também me ajuda. Isso aí, gente. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.